Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Unesco estima em 10 anos prazo para a restauração do Museu Nacional. No quadro sobre saúde, você vai conhecer os sintomas e como combater a depressão. Primeiro passo para buscar uma mudança, para ter um tratamento, é você aceitar a possibilidade de você ter uma doença e pedir ajuda. Se não é aceito esse momento, se não procura-se ajuda, o tratamento também não vai conseguir ser alcançado. E vai ter surpresa no Carnaval do ano que vem. Pela primeira vez, um casal de mestre-sala e porta-bandeira, formado por 2 homens, vai desfilar no Sambódromo. Eu vou sempre ser lembrado na história do Carnaval, como um homem que foi porta-bandeira. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, eu volto já. O Rio TV Debate desta semana vai tratar de um assunto delicado e doloroso, a convivência com pessoas portadoras de Alzheimer, uma doença silenciosa que atinge mais de 1 milhão de brasileiros. Para saber como lidar com os pacientes da melhor maneira, vamos conversar com o psiquiatra Aníbal Truzzi, o geriatra Marcel Seabra, a Maria Aparecida Guimarães, presidente da APAZ, Sônia Neves, que convive de perto com a doença, e a musicoterapeuta Elizabeth Pertesen. Não perca aqui na Rio TV Câmara. O nome da criança? Isaías. Esta aqui, meu filho. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Nessas eleições, encontre o candidato que melhor representa suas ideias, porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. Justiça Eleitoral. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a restauração do Museu Nacional. De acordo com a Unesco, o processo de recuperação da instituição pode levar até 10 anos. Uma missão de emergência da Unesco trabalha entre os escombros do Museu Nacional. A ação está concentrada em 2 frentes: garantir a estabilidade estrutural do prédio para evitar o colapso e o resgate dos objetos que resistiram ao fogo. A tragédia aconteceu no dia 2 deste mês, quando um incêndio de grandes proporções destruiu cerca de 20 milhões de itens do Museu Nacional. A causa do incêndio ainda é desconhecida. A equipe da Unesco, que conta com 2 especialistas alemães, tem até domingo para concluir o trabalho e definir o planejamento das próximas etapas. A Unesco confirmou que vai doar 1 milhão de euros para a recuperação do acervo e das estruturas do Museu Nacional. A verba estrangeira vai se juntar ao montante a ser repassado pelo governo federal. A chefe da missão de emergência da Unesco estima em 10 anos o prazo para a restauração do museu. Para recompor o acervo da instituição, a Unesco conta com a doação de outros museus e com o uso de tecnologia avançada para substituir as peças destruídas. E uma solução seriam as impressoras 3D. A missão emergencial deve passar por outros 6 prédios que conservam a memória histórica brasileira, como o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional. Na área onde está instalado o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, vai funcionar um espaço para exposições permanentes. O anúncio foi feito pela Prefeitura, que estuda um reforço no patrulhamento da Guarda Municipal na região. O prefeito Marcelo Crivella determinou a suspensão das explosões para a construção de um túnel até que seja feita uma vistoria que descarte o risco de desabamento do prédio do Museu Nacional. Um casal de mestre-sala e porta-bandeira, um homem e uma mulher. Mas no ano que vem, o público que assistir no Sambódromo ao desfile das escolas de samba do Grupo A vai ter uma surpresa. Pela primeira vez, um casal de mestre-sala formado por 2 homens vai se apresentar na avenida. Há um mês, essa é a rotina do cabeleireiro Anderson Oliveira, o Anderson Morango, apelido que ganhou de Amigos da Mangueira. Nos ensaios da Acadêmicos do Sossego, escola de samba do Grupo A, ele assume um outro personagem, o de porta-bandeira da escola de Niterói. Anderson sempre teve uma ligação íntima com o carnaval. Durante 15 anos, foi assessor da primeira porta-bandeira da São Clemente, Giovana Justus. E foi exatamente nesse período que surgiu a paixão pela dança que o trouxe até aqui, a Marquês de Sapucaí.
Tentei, fui mestre-sala durante os 5 anos, entendeu? Mas eu falei, não, vou resolver ser eu, né? Porque as pessoas no carnaval botam a fantasia. Eu decidi tirar a minha fantasia e vestir quem eu sou de verdade, né? O que eu queria fazer de verdade no samba, que era ser porta-bandeira. Eu tenho uma galera que vive em torno de mim. Eu falo que sem essa galera eu não saio de casa, né? Porque é um para pentear, outro para maquiar, outro para vestir, outro para fazer roupa. A história dele como porta-bandeira começou no bloco Embalo Carioca, no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. Depois que o bloco virou escola, ele foi descoberto pela Acadêmicos do Sossego e aí veio o convite para desfilar no Sambódromo em 2019 como terceira porta-bandeira da escola. Juntamente com a alegria do desejo realizado, vieram o preconceito e os ataques. É carnaval, é uma brincadeira, mas eu estou segurando muita coisa. O quê? Críticas, piadas, redes sociais, grupo de WhatsApp, Facebook, as pessoas achando que isso não é normal. A intolerância que a escola vai mostrar já começou com você? Já começou comigo. Então, o que é normal no carnaval? Mas essas críticas vêm de pessoas de dentro do carnaval também? De dentro do carnaval, de dentro. Que praticam a arte, são até pessoas que eram meus amigos, enfim, viviam comigo e hoje se reúnem em rodinhas para tacar pedra em mim. A escola também vem recebendo críticas por conta disso? No início, sim. Porque o preconceito, como eu falei, está na cabeça da pessoa. Mas depois, e com o passar dos tempos, isso está mudando. A escola está sendo muito bem aceita em todos os segmentos. Tem algum tratamento especial para ele? Não, igual ao primeiro e ao segundo casal. Muito pelo contrário. A amizade que ele tem com o primeiro casal e com o segundo casal, que todo mundo achava que ia ter um problema, uma indiferença, isso não existe. Uma mudança no cardápio também faz parte dos preparativos para o grande desafio que vem por aí. Anderson conta que tem recebido apoio e dicas de grandes especialistas no assunto, como Vilma Nascimento, a porta-bandeira consagrada pela Portela. Dilma sempre pede para eu dançar com uma saia no pé, tanto que o meu calçolão que eu danço é embaixo do joelho, eu não danço de shortinho, eu não danço de salto alto, eu danço de cabelo preso. Não é uma figura caricata. Eu não estou levantando bandeiras de LGBT, eu não estou de militância, nada disso. Vladimir, de 17 anos, vai ser o parceiro de Anderson. Ele já desfila há 5 anos e, como seu companheiro, pela primeira vez vai pisar na Marquês de Sapucaí. Orgulhoso pela escolha, Vladimir vem rebatendo as críticas que recebeu. Eu tento, obviamente, conversar com a pessoa, eu tento não me dispor, mas eu também rebato essas críticas com essas pessoas, até porque é uma questão de respeito, né? Mas na prática, como é que é dançar com um homem? Qual a diferença que tem da dança com uma mulher? Então, como é uma novidade para mim, eu ainda estou me acostumando. Mas a força física é um grande diferencial, porque as mulheres, normalmente, elas têm uma delicadeza maior do que o homem. Então, o desafio com a porta-bandeira, com a roupa, com a fantasia da mulher, é mais pesado, né? Porque elas não têm tanta força física assim quanto o homem. Anderson conta os dias para realizar o seu sonho, mas sabe que na hora H vai dar aquele friozinho na barriga. Quando toca aquela sirene, se não tiver um frio na sua barriga, você pode desistir de entrar ali, que a sua essência já acabou. Eu vou sempre ser lembrado na história do carnaval, como um homem que foi porta-bandeira. Eu brinco, eu falo que eu dormi musa e acordei rainha, né, de um dia para a noite. E você vai ver no próximo bloco. A exposição Somos Todos Iguais revela um olhar crítico de artistas sobre o preconceito e leva os visitantes a uma reflexão sobre os direitos humanos. Com o objetivo de levar o melhor até você, a nossa equipe trabalha para enfrentar os novos desafios que vêm por aí. Uma programação cada vez mais transparente, valorizando as instituições públicas e o carioca. O Rio em primeiro lugar. Um dos principais objetivos é divulgar o trabalho da Câmara dos Vereadores, mostrando a importância das leis na vida do cidadão. Coberturas mais dinâmicas, com equipamentos de última geração. Um conteúdo voltado para a cultura e educação.
educação, estimulando o senso crítico do espectador. Estamos construindo uma nova TV para você. Contamos com a sua participação. Rio TV Câmara. 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 Rio TV Câmara, a emissora do Legislativo Municipal Carioca. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. E a final da Copa América do ano que vem vai ser disputada no Maracanã. A Copa América retorna ao Brasil após 3 décadas. E o Maracanã, que foi palco de 2 finais de Copa do Mundo, vai sediar a decisão da Copa América de 2019, no dia 7 de julho. A abertura da competição vai acontecer no Morumbi, em São Paulo. A Copa América vai acontecer com a participação de 12 seleções, sendo 2 convidadas, o Catar e o Japão. E é hora da gente falar de saúde no Câmara Rio Notícias. No Momento de Saúde de hoje, nós vamos falar sobre depressão. Doutora, o que é a depressão? A depressão é um transtorno do humor, caracterizado por um humor deprimido, um humor triste, ou pela perda do prazer, pelo interesse das atividades do cotidiano. Essa alteração, ela tem que estar já existente há um período, no mínimo 2 semanas, e tem que causar um prejuízo à qualidade de vida do indivíduo. Qualquer pessoa pode ter depressão? Sim, na prática, para a depressão não há barreiras. É claro que existem algumas depressões específicas. Por exemplo, às vezes a gente tem que aprender para diferenciar a depressão de um luto, ou a depressão do pós-parto, a melancolia do pós-parto. Existem situações específicas da depressão, mas a depressão ela não é limitada nem por idade, nem por gênero, nem por raça. Doutora, e como fazer o diagnóstico da depressão? Você deve procurar o seu clínico geral ou o seu psiquiatra se você tiver alguns sintomas característicos, como um humor deprimido, uma perda do prazer pelas atividades do cotidiano, uma alteração do sono, pode ser uma hipersônia ou uma insônia, uma alteração do apetite com aumento ou perda de peso, uma alteração da capacidade de concentração, uma agitação psicomotora ou depressão psicomotora, um sentimento de culpa exagerado ou um sentimento de inutilidade. Existe a DSM, que é uma forma de regularizar o diagnóstico de todos os transtornos psiquiátricos. Quando existem 5 desses 9 sintomas descritos e eles estão presentes há mais de 2 semanas, a gente caracteriza o paciente como um paciente com depressão. Como a depressão pode ser tratada? A depressão ela deve ser tratada com antidepressivos e também com a psicoterapia. Os antidepressivos, o mais comum é a gente utilizar os inibidores da recaptação de serotonina, que são remédios que aumentam a ação da serotonina, que é um neurotransmissor do prazer. Então, a partir do momento que a gente trata a base química da depressão, a gente também vai tratar todo o distúrbio das ideias, do pensamento e da emoção.
Se a gente atua nos dois lados, tratando a parte química com o antidepressivo e esse transtorno das ideias, do pensamento e da emoção com a psicoterapia, né, que é a cura através das palavras da terapia, a gente consegue devolver ao indivíduo uma vida plena e com qualidade. O preconceito atrapalha o tratamento? Sem dúvida. A pessoa primeiro ela precisa aceitar que ela está depressiva para ela poder buscar ajuda. Se você fica negando, o que é muito comum, muitas pessoas acreditam que é falta de vontade, que é preguiça, é falta de determinação e não conseguem realmente entender que aquilo é uma patologia, elas não vão buscar ajuda. E existe toda uma carga de julgamento em torno desse diagnóstico. As pessoas acabam querendo que a própria pessoa saia disso sozinha, quando muitas vezes ela precisa de ajuda, tanto de um psicoterapeuta, né, através da terapia, quanto do próprio remédio, que um psiquiatra ou um clínico geral vai poder passar. O que a pessoa pode fazer se sentir que está deprimida? Ela deve buscar o seu médico, contar os seus sintomas, explicar o que ela tem sentido. O médico vai fazer perguntas de volta, tentando elucidar melhor os sintomas para poder chegar ao diagnóstico. E chegando no diagnóstico, ele vai poder oferecer todo o tratamento adequado para que ela possa retornar à qualidade de vida que ela tinha antes de desenvolver essa doença. E para encerrar a entrevista, o que a senhora deixa de dicas aí que não podem faltar nessa questão do tema depressão? É importante a gente compreender que o primeiro passo para buscar uma mudança, para ter um tratamento, é você aceitar a possibilidade de você ter uma doença e pedir ajuda. Se não é aceito esse momento, se não procura-se ajuda, o tratamento também não vai conseguir ser alcançado. Então a gente tem que se livrar do preconceito, a gente tem que se livrar de todos os nossos pré-julgamentos e entender que nem sempre a gente vai conseguir resolver os nossos problemas emocionais sozinhos. E que não é só gente louca, gente desequilibrada, que tem que tomar remédio psiquiátrico ou que precisa ir ao psiquiatra ou ao psicólogo. Isso tudo é, na verdade, uma busca por uma saúde mental adequada e por uma vida mais equilibrada e mais plena. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista e até o próximo Momento Saúde. Há quase 70 anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos era assinada na ONU. A exposição Somos Todos Iguais, em cartaz no Centro Cultural da Justiça Federal, reforça, através de obras de diversos artistas, a necessidade de se respeitar os direitos de cada cidadão. Notre déclaration se présente comme la plus. Em 10 de dezembro de 1948, há quase 70 anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada na sede da ONU. Et les oppressions. De lá para cá, o que era para ser levado à risca foi esquecido em alguns momentos da história da humanidade ao longo das décadas. E é justamente para provocar uma grande reflexão sobre o tema que o Centro Cultural da Justiça Federal montou a exposição Somos Todos Iguais. 30 artistas de várias tendências participam da mostra, que ocupa 5 salas: pinturas, desenhos, esculturas, objetos, instalações, fotografias, arte urbana. Por todo o percurso, o visitante é lembrado sobre a igualdade de direitos de cada cidadão: os indígenas, as comunidades tradicionais, os negros e as mulheres transgêneros, aqui representadas em fotos feitas por Daniela da Corso. Esses retratos, eles são retratos bem clássicos do ponto de vista tradicional, né? Mas eu quis falar que não importa a denominação, né? Qual é o seu gênero, se é, né, esse ou aquele, ou aquele, ou aquele, enfim, né? Tem a ver com... Apesar de clássicos, eles têm uma representatividade muito forte, né? Que é atualmente essa questão da diversidade. Exatamente. A forma das imagens, né, é clássica, mas e tem gente que até vê essas imagens e lembra de foto de identidade ou foto de formatura, né? Então a forma é clássica, mas a proposta, né, dentro da forma, né, o que você pode ser, aí tem 1001 possibilidades.
Uma das obras que mais chamam a atenção na exposição é essa aqui de Túlio Deck, poeta, cantor de rap e artista plástico. O manequim com 1,75 m de altura é coberto por mais de 2.000 balas calibre 12. Na visão do artista, representa os negros que mais sofrem com a violência. Nesta sala estão trabalhos que retratam bem essa realidade, como esse grafite do artista gráfico Eduardo Dene. No caso desse trabalho em específico, eu estou tentando retratar um pouco do que eu acho que é uma das grandes injustiças sociais que a gente vive no nosso país, né? Que é o que a nossa sociedade faz com a raça negra no nosso país, né? Então, esse painel em particular, ele está retratando toda a opressão que o negro sofre historicamente e ainda hoje no Brasil. Tinta vermelha representa o sangue. Representa o sangue, a opressão, o descaso e tudo mais. O olhar crítico dos artistas sobre todos aqueles que sofrem algum tipo de preconceito atraiu a atenção das amigas Marilene e Edna, que deram uma pausa no trabalho para visitar a exposição. Saíram daqui com uma outra visão sobre o tema. Eu achei maravilhosa e assustadora, porque é uma realidade. Quando você olha, é uma realidade, você vendo essa exposição. Eu gostei muito. Dói na alma essa realidade, mas a exposição vale a pena ver, valeu muito a pena. Nosso país está precisando muito de leis que funcionem, que as leis existem. As ideias são maravilhosas, as ideias são bem-vindas, só que elas não são executadas. Com uma técnica onde mistura colagens, desenhos e a arte digital, Arthur Cajá faz um alerta sobre o caos em que vivemos hoje. Como está o Rio de Janeiro hoje? Que absurdo é esse? Dessa violência extrema. E, cara, a violência não se confronta com violência, se confronta com boas ideias e boas ações de uma melhora social. Então, acho que quando a gente busca estar dentro de um centro cultural, a gente bota a arte para a galera refletir, pensar criticamente e se compreender a partir da arte o que eu posso fazer para gerar uma vida melhor, não só para mim, mas para o outro. A partir do senso de justiça e liberdade, a exposição é um convite a exercitarmos o respeito a todas as pessoas, indiscriminadamente. Essa mostra, ela deixa muito claro que, após 70 anos da assinatura da Declaração Universal dos Direitos do Homem, os problemas ainda estão aí. Essa declaração ela não dá conta de todos os problemas que a sociedade brasileira enfrenta e que o mundo inteiro enfrenta. Aqui a gente trata de problemas que são comuns de nós todos brasileiros, como a violência que está escancarada, as questões contra a população negra, população indígena, LGBT, mas também traz problemas mundiais, como dos refugiados, das populações excluídas e toda forma de preconceito. A exposição Somos Todos Iguais fica em cartaz até o dia 21 de outubro no Centro Cultural da Justiça Federal. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça-feira a domingo, do meio-dia às 7 da noite. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.